Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje eu converso com o professor José Abdala Reilael Neto. Ele é professor e pesquisador titular da Coordenação de Astrofísica, Cosmologia e Interações Fundamentais, a COSMO, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, a CBPF, e um dos idealizadores de um projeto de formação científica para comunidades carentes, conhecido como Pré-Vestibular Comunitário para Negros e Carentes na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. E hoje está aqui para conversar exatamente sobre esse projeto. Professor, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar por esse projeto, 23 anos ofertando e democratizando o espaço da educação e da formação científica para comunidades carentes. Tá, eu agradeço as boas-vindas de vocês aqui do estúdio do IFRN, do próprio IFRN, pela oportunidade de vir fazer as palestras, trocar ideia com os professores, com os próprios estudantes sobre um projeto que vem acontecendo há 23 anos e, como você bem disse, na tentativa de democratizar o acesso à ciência, não só à universidade, mas ao mundo acadêmico, à ciência brasileira, por parte da comunidade, das classes populares, filhos de trabalhadores que podem ter um sonho que se transforma em um projeto de vida, de se tornarem pessoas do mundo da ciência. Então a gente trabalha com essa visão. Apesar de se emancipar, porque a gente vê um Estado que não, de fato, não permite com que toda a sociedade chegue ao acesso à educação, a uma educação formal, a um trabalho digno que possa se colocar não só com a formação humana, crítica, reflexiva, mas também dizer eu ganho, eu me sustento de forma digna, tenho acesso, É isso que nós buscamos. Nós buscamos justamente a formação a partir da ciência. Não necessariamente a gente está fazendo um recrutamento para as pessoas se tornarem cientistas, mas a gente está mostrando para elas que essa possibilidade está ao alcance delas. E com isso a gente pretende, nesse projeto, ajudar a construção de um estudante que vá ser um cidadão crítico, cooperativo, pensando numa ciência que é feita com base não na competitividade individual, mas na autonomia coletiva, na autonomia de colaboração cooperativa. E um estudante que veja que o mundo da ciência é acessível, porque muitas vezes, por parte das classes populares, o estudante, desde a escola fundamental, escola média, ele quase que tem um destino social traçado. Ele vai ser, vamos dizer, um técnico, o projeto de vida dele talvez seja chegar a uma escola técnica, a partir daí entrar no mercado de trabalho e prestar serviços. Por que não mostrar para eles que existem outros caminhos? Que eles podem se tornar cientistas, filósofos, biólogos, físicos, engenheiros, dentistas, músicos, historiadores, geógrafos. Mostrar que o caminho deles está aberto, que não é necessariamente uma vida que aos 18 anos eles terminam um curso técnico e vão trabalhar. Essa é uma escolha. O problema é quando isso não é uma escolha. Então, se isso é uma escolha de vida, ótimo. Mas se o estudante não sabe que existem outras possibilidades, isso aí é que nos deixa um pouco perplexos. Então, a gente trabalha com essa visão de oferecer ao estudante uma visão ampla do mundo acadêmico, o quão charmoso é o mundo acadêmico. O projeto de vida, para que ele possa fez o ensino médio e está com a parte curricular. Exato. É que muitas vezes a escola prepara para isso, a mão de obra, vamos dizer, qualificada ou semi-qualificada. A gente quer mostrar que o mundo é muito maior do que isso, que existem outras possibilidades. O que a gente faz com o nosso estudante, justamente quando ele chega, hoje nós temos um público que é jovem. Mas quando nós começamos há 23 anos atrás, em 94, nosso público era um público que estava com a vida represada. Eram pessoas de 30 anos, pessoas já chefes de família que estavam há 20, 25 anos sem estudar. Hoje a gente conseguiu, com o tempo, acompanhar a juventude. Hoje o nosso estudante que ingressa é aquele estudante na faixa etária dos 18 a 23 anos. Eles chegam com um sonho. Nós sempre, no primeiro dia de aula, no acolhimento, nós trabalhamos com eles a ideia, qual é o seu sonho? E hoje nós vamos abandonar esse sonho. Esse sonho hoje vai ser transformado num projeto de vida. O que nós vamos construir a partir do teu sonho é um projeto de vida e nós estamos aqui, nós professores, corpo docente, nós somos parceiros para vocês fazerem essa transposição do sonho para o projeto. Vai ser um ano de trabalho, um ano de expectativa, compromisso, exatamente, muito comprometimento, compromisso, mas não é fácil, porque as pessoas trabalham, as aulas são sábado e domingo, alguns feriados, então é pesado.
Mas a gente fala, nós somos parceiros de vocês nessa transição e nós vamos oferecer a vocês uma visão, ajudar vocês a construir uma visão de mundo. E depois cada um vai construir o seu projeto de vida individualmente e coletivamente. O que nós gostamos muito de trabalhar é a noção de cooperatividade. Crescer uma autonomia sempre no sentido da cooperação. É juntos que nós vamos construir alguma coisa. Não que seja um discurso pronto, Uhum. O que eu vou colocar agora, mas Sei. já ouvi de famílias, discursos que são, quem sabe, domesticadores, Sim. do ponto de vista, e aí eu faço a pergunta se já aconteceu para alguns dos alunos do programa. Do ponto de vista, é uma família muito humilde e um deles deseja estudar, fazer uma universidade, inclusive alguns conheço pessoalmente que ingressaram através das cotas, hoje fazem curso de jornalismo, medicina, engenharia civil, mas em conversa com eles, alguns dizem, minha família não queria nem que eu fosse estudar. Dizem, você está na hora de trabalhar, então eu queria que o senhor pudesse trazer para a gente, se esses discursos realmente ainda permanecem muito dentro desses alunos das comunidades carentes, que na realidade são resistentes, né? Certo. Muito. Esse, vamos dizer, é quase que o nosso dia a dia. Eu digo, brincando com eles, para fazer uma metáfora um pouco forte, para eles fazer com que eles pensem que, às vezes, a família é o inimigo. Porque o grande fator de desestímulo está dentro da família. Vamos dizer, colocando em linguagem real, eu não estou querendo fazer uma construção simbólica, é verdade. O que a família diz, você é negro, carente. Qual é a chance que você tem de se tornar um engenheiro ou de ir para uma universidade pública? Porque no imaginário popular, o que persiste ainda, e que infelizmente a mídia não ajuda a desconstruir, é que a universidade pública é lugar de rico. Quem fez um bom cursinho, quem teve um bom ensino médio pago, caro, fez um bom cursinho, foi adestrado, entrou na universidade pública. E você, jovem, negro, carente, trabalhador, como é que você vai competir para entrar numa universidade dessa? E ainda levantam a bandeira, não, isso é meritocracia. Ainda dizem que é meritocracia, apesar de todas as desigualdades. Todas as desigualdades, né? Então a gente enfrenta muito esse discurso e por isso até no nosso curso, nós em algum período criamos um projeto que era trazer a família para a escola. É a família e a escola compartilhando reflexões. Esse projeto deu frutos porque pais foram estudar. Nós depois tivemos exemplo de mães que ingressaram na universidade pública junto com os seus filhos. Teve uma família que foi mãe, 2 filhas e um filho, todos para a UFRJ, para a Federal do Rio de Janeiro, se formaram. Então, a família precisa estar consciente disso. Nós enfrentamos esse problema com o nosso estudante, o desestímulo começa em casa. Às vezes, o marido de uma pessoa de mais idade que está querendo estudar, nós já tivemos exemplos de donas de casa que queriam estudar, e os maridos diziam que era um absurdo, que aquilo era um sonho, que aquilo era uma fantasia, que esses professores eram idealistas, sem nenhuma conexão com a realidade. Então, a gente enfrenta esse problema. Esse problema é um problema sério. A gente está atacando isso também. Então, essa é um dos pilares, digamos, desse projeto. Sem dúvida. Né? O senhor veio a Natal fazer algumas palestras uma das duas foi Física e Sociedade à Luz dos Neutrinos Sociais. Isso. Né? Para falar sobre o projeto, né? Isso, exato. Professor, eu queria um professor que tem mais de 250 artigos publicados, 5 pós-doc, e ainda tem tempo para isso, né? Como é que consegue, né? Eu devo explicar, eu acho que isso aí é uma coisa importante de colocar. Porque assim, por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes a gente diz, a ciência é aquela que nos deixa no laboratório ou dentro das universidades, e esquece esse serviço, né? Exatamente. Eu coloco da seguinte maneira, Bruno, né? Eu coloco da seguinte forma, eu sou funcionário público, eu sou servidor público, meu emprego é pago pelo povo brasileiro. Eu sou pago no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas para fazer isso que você falou aí, fazer artigos científicos, orientar jovens para carreira científica, orientar teses, dissertações de mestrado, teses de doutorado, supervisionar projetos de pós-doutorado. Francamente falando, eu acho que isso é pouco, pelo que o Brasil me dá. Eu sou pesquisador de um Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde eu não gasto R$1 para fazer a minha pesquisa. Tudo me é dado. Computador, ar-condicionado, sala limpinha, banheiro limpo, sala de aula ótima, estudantes que fazem tese comigo, 7 estudantes fazendo tese comigo, cada um recebendo uma bolsa de R$2.000, R$2.500 por mês, quer dizer, são sendo injetados quase R$20.000 mensais na pesquisa que eu estou fazendo e que eu estou orientando essas pessoas. Tá certo, é uma forma
de justificar o meu trabalho, mas é pouco. Claro. Eu acho que como funcionário público, como servidor público, eu entendo que meu lema é servir ao Brasil. E sem ambição de ser funcionário do mês, dessas coisas neoliberais, mas realmente eu sou pago para isso, e é muito pouco, eu sinto. Eu tenho ainda, graças a Deus, saúde e energia para fazer mais. Então eu faço a parte pela qual eu assinei um contrato, pela qual eu recebo mensalmente, mas eu posso fazer muito mais. E eu acho que está na minha obrigação. Nós que somos intelectuais, que tivemos no nosso país toda oportunidade de qualificação, de formação, nós temos o dever, sim, de criar projetos, de atuar na sociedade e de talvez trazer um pouco de luz aonde a luz não tenha chegado. Então eu vou nessa dimensão. Não é um projeto com fins de caridade, lucrativo, nem pensar, mas nem tem fim de caridade, não é um projeto de benevolência, de cristandade, é um projeto acadêmico, onde nós professores nos colocamos nesse curso e nós temos um grande aprendizado. Não só aprender o que é a juventude brasileira, quais são as suas aspirações, mas nós estamos aprendendo realmente as nossas disciplinas. Eu aprendo física dando aula ali, porque nós trabalhamos numa plataforma muito diferente. Nós trabalhamos muita multidisciplinaridade. A metodologia é diferente. Metodologia é diferente. Desde o início foi assim? Desde o início. Nós não trabalhamos para preparar para o Enem. Isso é uma coisa importante. Está no nosso site. Não é propaganda enganosa. O nosso estudante, antes de se matricular, a gente pede para ele ler o nosso site. Quem quiser ler o nosso site é www.p de pré, V de vestibular, N de negro, C de carente, prevnc.com.br. Entra ali e na nossa apresentação está claro, não adestramos para o Enem nem para vestibulares. Nós preparamos as pessoas para o mundo do conhecimento, para o mundo universitário, mas para fazer essa transição de ver que o conhecimento é a maior forma de riqueza que a gente pode ter. O projeto de passar no vestibular, de passar no Enem, é um projeto dos alunos. Eles vão construir isso a partir daquilo que nós ensinamos, mas nós não adestramos. Então, nós professores trabalhamos muito tópicos que não são absolutamente matéria de Enem. Nós trabalhamos tópicos multidisciplinares, cada assunto é visto por todas as disciplinas dentro da sua ótica. A metodologia é diferente, né? A metodologia é completamente diferente. Nós não damos um terço, nós damos um terço do programa que consta do Enem. E o nome também é um nome bastante emblemático. Provocativo até, né? Bastante provocativo, porque negros e carentes. E uma sociedade que só pensa em brancos e europeus. Eu acho que isso é importante. É importante até pelo seguinte, porque é preciso que o negro saiba, numa cidade como Petrópolis, que Petrópolis é vendida turisticamente como uma cidade europeizada, uma cidade de descendentes de alemães e italianos, mas uma cidade com grande contingente de negros. E eles têm que encontrar um espaço para eles. Nós até pensamos em mudar o nome, porque já recebemos ataques por conta do nome, mas os próprios negros, eles são os primeiros a assumir a sua negritude e nos fizeram compreender que eles têm orgulho de ser negros e de saber que tem um espaço para eles. Então, nós nos mantemos com esse nome, apesar de muitas vezes sermos mal interpretados, mas é importante numa cidade como Petrópolis, que é vendida como uma cidade, vamos dizer, europeizada, de saber que tem um espaço para o negro. Claro que nós temos muito carentes de família branca, de olhos azuis, descendentes de alemães e italianos, mas é um espaço para carentes e para negros. Eles ali são incluídos. E todos os professores têm uma boa formação, são todos estudantes de doutorado, mestrandos, ou professores universitários, ou pesquisadores, mas todo mundo envolvido academicamente, com vida acadêmica muito ativa. Nós não somos simplesmente professores, vamos dizer assim, treinadores para o vestibular. Nós somos professores que compartilham com esses alunos essas reflexões. Eu diria que o sucesso do nosso trabalho não está tanto no conteúdo. Nós não temos tempo de dar aula sábado e domingo e ensinar conteúdo demais. O que nós fazemos ao nosso aluno pensar, se contextualizar, terem uma reflexão crítica de do que é o Brasil, se entenderem antes de mais nada, se entenderem como cidadãos e entenderem as suas aspirações. Abrir um pouco a mente. Isso abre a mente. Isso é fundamental para o sucesso. E fugir das métricas do Lattes, atingindo-as também, mas também transformando a sociedade. Professor José Abdala, a gente vai fazer um intervalo. Tá ótimo. Você de casa não saia daí, que já a gente conversa um pouco sobre a metodologia desse programa bastante interessante. A gente volta já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá. Voltamos no intervalo, eu continuo a conversar com o professor José Abdala Reilael Neto. Ele é professor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e um dos idealizadores de um projeto
sobre pré-vestibular para negros e carentes. Sobre este nome mesmo, né? Frisamos, né? Sim. Que seja dessa forma, porque é um espaço considerável e ganho, né? Além disso, professor, eu queria falar um pouco sobre essa ideia. O senhor coloca a física de fronteira como essa ideia de pensar a física como vida, não é? Com as disciplinas. E a primeira pergunta, como é que funciona a didática de um curso de formação como esse, por exemplo? Certo. Essa é uma curiosidade. Não, tá certo. Não é muito óbvio também, porque a física é uma das disciplinas no ensino médio, sobretudo público e de periferia, mais excludentes. É uma disciplina considerada difícil, de aprendizado difícil. Os estudantes confundem muito física e aplicação de fórmula, eles não percebem ainda que a física é uma ciência de ideias, de muitos debates, de muitas visões. E que está no nosso dia a dia, sempre esteve, antes da humanidade, inclusive, né? Exatamente. A física, ela é eterna e muitas vezes a física, mesmo aquela física que a gente não sabe para que serve, mas uma física que a gente sabe o que significa, uma nova física, uma nova descoberta, como agora recente, as ondas gravitacionais, os buracos negros, o bóson de Higgs, né? Mesmo essa física que a gente chama de física de fronteira, a física que está sendo feita nos laboratórios, nos centros de pesquisa, que está gerando os prêmios Nobel. Essa física é altamente motivadora para os estudantes. Então, o que a gente tenta nesse curso, no nosso curso de física, sobretudo, é trazer esse debate já para o ensino médio. A física de fronteira como um elemento de motivação, porque é muito difícil você motivar o estudante a estudar física com aquela física super árida e tradicional do ensino médio, que é necessária, mas que ela não deve ser a única física a ser ensinada e que pode também ter outros, vamos dizer, outros encaminhamentos. Então a gente sempre tenta contextualizar essa física tradicional em conexão com as novas descobertas, os avanços da física. E essa física de fronteira, que a gente chama, essa física que está sendo feita, que está sendo desbravada, né, que está levando a novas descobertas, ela se comunica com outras áreas, porque física passa muito pela filosofia. A gente tem uma disciplina que, na verdade, é a disciplina mãe, que é a filosofia natural, que engloba física, que engloba matemática. Então, a gente tenta trabalhar física e matemática numa única disciplina. Nós não temos duas disciplinas. A gente tem uma disciplina chamada Física e Matemática, onde a matemática é ensinada no contexto da física. À medida que a gente vai progredindo com o ensino de física, a matemática vai sendo ensinada junto, em concomitância. Porque aí o aluno aprende, na verdade, a fazer a modelagem matemática. Ele não aprende matemática e aprende física separado. A matemática vai sendo a modelagem que você vai fazendo dos fenômenos físicos que a gente vai estudando. E esses fenômenos físicos sempre chamam conceitos importantes, como, por exemplo, luz. A luz não é uma propriedade só da física. Então, a luz pode ser ensinada pelo físico, a luz pode ser vista com a ótica da química, com a ótica da biologia, com a ótica da filosofia, com a ótica da língua portuguesa, com a ótica da história, com a ótica da geografia. Né? Sociologia, exatamente. Então nós fazemos isso, nós criamos inclusive temas. Uma aplicação humanista, né? Sobretudo. Séculos das luzes, iluminismo. Perfeito, né? você foi em cima. Nós trabalhamos esse conceito. O professor de filosofia trabalhou o iluminismo. A professora de teologia, nós temos um curso, uma teóloga que dá aula de história, ela trabalhou a luz na religião. Então, o aluno começa a se apoderar de conceitos. O aluno, né? Isso. O próprio nome. É o próprio aluno, a falta de luz, né? A gente explica isso para eles. É uma pena, mas... Isso. A gente fala, vocês não são mais alunos, vocês agora são estudantes. Acabou a época da falta de luz, vocês agora são seres iluminados, vocês passam a ser estudantes. E a gente vai trabalhando os conceitos, por exemplo, energia, espaço, tempo, da física para outras disciplinas. O professor de química vai falar sobre energia, o professor de língua portuguesa vai falar sobre tempo, a métrica na poesia e coisas assim. Então o estudante vai assimilando os conceitos da física também nas outras disciplinas. Isso vai ajudando, porque muitas vezes um conceito que pode ser mais abstrato na física, se ele for ensinado dentro de uma multidisciplinaridade com a história, com a geografia, esse conceito é mais apreendido. Então a gente trabalha muito nessa visão, temas centrais que são debatidos por todas as disciplinas oferecidas. É um aprendizado do professor. Eu tive que dar uma aula de mais-valia.
A natureza. Onde está a mais... Será que a natureza pratica a mais-valia absoluta, relativa? Eu tive que ler um pouco sobre marxismo para dizer, e a natureza? Ela é, vamos dizer, marxista ou capitalista? Então, esse tema veio para a minha aula de física e eu tive que trabalhar. O bóson de Higgs, na época da descoberta do bóson de Higgs, eu contextualizei essa discussão da mais-valia na descoberta do bóson de Higgs. Então, é enriquecedor para o professor. Isso é tudo fruto de um projeto, de uma nova ciência que critica com a ideia de ciência moderna como algo fechado e abriu. Exato. Não é isso? Esse é o reflexo, não é, professor? É um trabalho novo para nós, sabe, Bruno? Não é óbvio também, nem tudo são flores, a gente está aprendendo, a gente aí se coloca com dificuldade, mas o que eu acho que nos motiva, nós professores, eu estou lá há 23 anos, tem professores que estão lá há 15 anos, 12 anos, sem receber nada, trabalhando sábado e domingo. Voluntários, são todos voluntários, mas né? assim, trabalhando, porque é um aprendizado para nós, não é um projeto, eu estou falando benevolência, eu sou um bom cidadão, eu estou conquistando o lugar no reino dos céus, não, eu estou conquistando espaço acadêmico, eu estou aprendendo coisas. Eu estou aprendendo na aula de língua portuguesa, quando a professora de língua portuguesa deu uma aula sobre luz, eu fui assistir, eu fui aluno do curso dela e aprendi muita coisa interessante. Então, esse curso, ele é uma escola de aplicação para nós professores. E eu sempre digo isso para os alunos, talvez os maiores beneficiados não sejam vocês estudantes, mas sejamos nós professores. Vocês não imaginam o aprendizado que nós temos aqui. Professor, inevitavelmente deveria citar isso, né? Para os professores de física, para os professores que ainda pensam, né, a ciência como caixinha. O senhor teve a oportunidade, dentro do seu percurso acadêmico, né, de assistir a aula, e aí o aluno, quando é orientado, ele termina também trabalhando em conjunto com alguns físicos mais contemporâneos, obviamente, né, que ganharam prêmio Nobel, como Paul Dirac, né, Abdus Salam e outros, o professor Young também. Eu queria que o senhor pudesse citar, né, de onde o senhor fala, não é apenas né, não é menosprezando os demais professores de física, mas apenas para que seja um professor que está levantando uma bandeira, né, dentro desse trabalho, deixar essa mensagem aí. Eu coloco da seguinte repensar a física e a educação em si, não é? Sim. Eu coloco um pouco meus estudantes a seguinte coisa. Se alguém estudar música, imagina que você é um estudante de música e vai ter aula com Beethoven. Imagina que você é um estudante de piano, vai ter aulas com Mozart. Eu me coloco um pouco assim, estudante de física, eu pude ter aula com Abdus Salam, que construiu um dos construtores de uma grande teoria da física, teoria unificada eletrofraca. Aulas com o professor Paul Dirac, um dos pilares da mecânica quântica e dessa física de interações fundamentais. O professor Young, também um dos pilares dessa nossa física. Então, a gente que teve a oportunidade, a vida nos deu a oportunidade de interagir com um Beethoven, com um Mozart, com um Bach da física, a gente não pode pensar nessa física só para nós. Eu sou obrigado a compartilhar essa experiência. E o que essas pessoas me ensinaram, mais do que tudo, não foi aprender a fazer um cálculo complicado ou resolver um problema de física. Eles me ensinaram uma física geral. Mas o que eles me ensinaram, sobretudo, foi a necessidade da gente compartilhar o conhecimento. A necessidade de ter uma ciência horizontal, democrática, e que o acesso que a gente teve, a gente tem que lutar para que outras pessoas também tenham. Então, o que eu aprendi com esses grandes físicos foi mais humanidades do que física. É isso que eu tento trazer para o meu trabalho. Física humanas, né? Eu tenho um grupo de pesquisa no CBPF que é Física e Humanidade. Física e Humanidade. A gente trabalha lá essa relação entre física e sociedade, trazendo debate sobre política, ciências políticas, sociologia, antropologia, literatura, filosofia, porque não se pode separar o discurso da física. A física é uma ciência da natureza, não é necessariamente uma ciência só exata. Então, ela é uma ciência que comunica fortemente com a filosofia e com as humanidades. Então, física e humanidades, para mim, eu vejo como uma coisa só. Eu aprendi isso com eles. Sempre esteve junto, né? Sempre. E ainda voltando para aquele debate, isso é muito importante salientar diante de ainda um eixo que pensa, matemática, física, para que a gente vai utilizá-las no nosso dia a dia, né? E sobretudo para escolas públicas que às vezes o professor tem que fazer uma jornada tripla, o professor de matemática tem que dar física, isso ainda é uma realidade que a gente precisa fazer essa crítica à educação brasileira, né, professor? Eu acho que o problema da educação brasileira, a gente pode fazer a reforma que a gente quiser. Reforma no ensino médio, mas se a gente não tratar do professor, não der condições àquele professor de poder, não sei se é idealístico, não sei, mas em outros lugares do mundo não é.
Não é utopia, penso que não seja. Não é utopia. Eu digo, a utopia existe. A gente tem que fazer a utopia existir. E eu acho que o professor, se você der as condições daquele professor trabalhar, ele gosta de dar aula, ele é bom professor, ele acha que ele foi feito para isso. Se aquele professor pudesse dedicar uma escola bem, ele vai fazer um trabalho muito bom, mas o que você pode fazer? Qualquer reforma do mundo, se o professor tem que dar aula com 3, 4 matrículas, correr de um bairro para outro, pegar ônibus, vai daqui para lá, o que você pode esperar de um curso assim? O problema não é do professor, o problema é das condições que o Estado oferece ao professor. A educação é uma questão de Estado, sim. A educação é política de Estado, é política, não de governo, mas política de Estado. E o professor é o centro da educação. A gente pode fazer a reforma, eu sou partidário disso. Olhar primeiro a carreira do professor, valorizar o professor. Se isso não acontecer, a gente pode inventar a reforma que a gente quiser inventar, que não vai dar certo. A educação não vai melhorar. Tem que atacar a questão do professor. Utilizando até uma expressão popular, que também está dentro da educação, né? Tampar o sol com a peneira. Isso, tampar o sol com a peneira. É isso, exatamente. Não é, professor? Dentro dessa magnitude de professores, esses personagens que já passaram, poderia citar algum caso que, quem sabe, já se tornaram professores, sim, ou até mesmo do projeto, de alguma forma? Vamos dizer assim, a grande alegria de nosso projeto são aqueles que retornam. Nós temos hoje, quem for olhar a página do nosso projeto, né, www.pvnc.com.br, vai ver que nós temos uma barra só dos professores. Todos os professores apresentados ali têm seus currículos. Nós fazemos questão que todos os nossos alunos tenham acesso aos currículos de todos os professores para eles saberem com quem eles estão tendo aula. É importantíssimo. O que faz uma escola é o currículo do professor. Não é a mensalidade da escola, nem, vamos dizer, a posição social da escola. É o currículo dos professores. Isso são mais de 20, né? Não são 2 ou 3, cerca de 30. Né? Cerca de 30? Cerca de 30 professores. Todos fazendo doutorado, mestrado, ou já doutores, professores universitários, pesquisadores, todos esses professores comprometidos com essa... E muitos desses nossos professores hoje são nossos egressos. São estudantes que vieram para nós, são estudantes que há 10, 12 anos atrás eram feirantes, empregadas, vendedores de loja, office boys, e que hoje são doutores, professores universitários. Nós não demos o doutorado a eles, mas nós conseguimos abrir a cabeça deles e dizer, olha, o mundo não termina no portal da entrada de Petrópolis. Ali é o começo do mundo. Você tem que conquistar o mundo. Eu sempre gosto de colocar uma frase meio hollywoodiana, né, do Matrix, que é: por que você não vai querer as estrelas? Se você pode ter as estrelas, por que você vai querer só a Lua? Então, eu coloco, a Lua é Petrópolis, as estrelas são o mundo. Então, você tem que lutar para ter o teu lugar no mundo, não ter o teu lugar em Petrópolis. Então, a gente sempre tenta trabalhar com eles essa ideia. E hoje, essas pessoas nós temos professores na Federal do Piauí, Federal do Rio de Janeiro, Federal de Minas Gerais. Temos professores hoje, egressos do nosso movimento espalhados, mundo afora, até fora do Brasil, realmente. Na França, em Cuba, na Rússia, estudando na Rússia. Então, o que a gente tenta fazer é isso, mostrar para essas pessoas que elas têm um lugar no mundo e que elas não sabem. A sociedade não faz vê-las. Só precisa que pessoas como esse projeto possam oportunizá-las, né? A gente infelizmente, nosso tempo acabou, mas parabenizo mais uma vez pelo projeto. A grande oportunidade de compartilhar com os colegas do Rio Grande do Norte essa experiência que é nossa. Nós não temos plano de expandir, mas assim, compartilhando essas reflexões, talvez abra a cabeça. Tantos universitários que gostam de dar aula, que querem fazer alguma coisa, eles têm tudo para fazer, é só se reunir e fazer. Muito obrigado. Obrigado. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Termina aqui mais um programa Educação em Pauta, mas eu faço convite para na próxima semana, no mesmo horário, você possa voltar a nos assistir. A gente se vê lá. Até logo. Beleza. Obrigado.